Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui é o Denis de Souza, professor de Biologia. Estamos aqui para mais uma aula de Biologia pelo projeto Concurso 0800 do professor Macau, da Jornada da Aprovação. Então, hoje temos um tema muito interessante. Vamos conversar um pouco sobre os sistemas do corpo humano, né? E antes da gente começar a nossa conversa, não esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo, aproveite para compartilhar com os amigos e favorite para servir para sua base de estudos no futuro, beleza? Aproveite também e acompanhe os demais conteúdos aqui do canal do professor Vitor Macau e também das demais áreas além da biologia, né? E também confira as aulas de biologia que a gente está disponibilizando aqui para vocês, beleza? Então, vamos começar a nossa aula. Tá? Hoje vamos falar um pouco sobre sistemas do corpo humano. E antes da gente introduzir quais são esses sistemas, é importante ressaltar que quando a gente fala de sistema, a gente está falando de um conjunto de componentes que exerce uma função específica, né? E quando se trata de corpo humano, a gente pode lembrar lá das nossas primeiras aulas que quando a gente falou sobre as células, né? como um componente básico do corpo humano. Então, tínhamos células que, por sua vez, né, elas vão se aglomerando para formar tecidos, tipos de tecidos, né? Aproveite para acompanhar a nossa aula de tecidos, que já está disponibilizada aqui no nosso canal, que em uma hierarquia maior temos aí os órgãos, né? Os órgãos que são compostos por esses tecidos. E por sua vez, esses órgãos, né, eles fazem parte de todo um complexo de componentes que chamamos de sistema, né? E vocês vão perceber durante essa aula que cada órgão do corpo humano pertence a um determinado sistema que contribui para uma função específica, promovendo o funcionamento e a manutenção do nosso corpo humano, né? Não apenas do nosso corpo, mas também do corpo de outros animais, de uma forma distinta, né? Então, dentre esses sistemas, né, básicos do corpo humano, vamos dar uma olhada em alguns dos principais e outros complementares aqui que vocês vão perceber, né, ao longo da aula. Então, o corpo humano, né, deixa eu pegar o laser aqui. O corpo humano ele é formado pelos sistemas cardiovascular, né, e se a gente identificar aqui na nossa foto, o cardiovascular é esse daqui, ó. Imagine a rede hidráulica que leva água para as residências da sua cidade, né? Então a água ela é bombeada por canos subterrâneos até chegar no chuveiro da sua casa, na pia da sua cozinha, né? Na mangueira do seu jardim. E o sistema cardiovascular ele não é diferente, ao contrário de água, mas também água, ele também carrega sangue, né? Ele transporta sangue e oxigênio para as diferentes partes do corpo. Isso é muito importante porque é uma das principais formas de manter a sobrevivência do nosso corpo humano. Sem sangue a gente não sobrevive, né? O nosso cérebro precisa de sangue, precisa de oxigênio sendo transportado continuamente, mesmo enquanto dormimos, né? E isso é imprescindível, não é um sistema que pode ser comprometido, né? Porque é um sistema delicado por conta dessa complexidade de transporte, tanto de sangue como de oxigênio, também de outras substâncias tão importantes para o nosso corpo humano, certo? Temos aí o respiratório, né, composto aí pelos pulmões. A gente vai ver detalhadamente cada sistema, né? Vocês não precisam se atentar tanto aqui nesse primeiro momento da discussão. Sistema respiratório,
sistema digestório, né, onde a gente macera os alimentos, subtraindo, né, as substâncias, os nutrientes necessários, né, para a nossa sobrevivência. O sistema nervoso, né, a gente vai ver um pouquinho sobre ele, né, sistema nervoso central e periférico. O sistema endócrino, né, sistema excretor, onde a gente elimina nossas fezes e urina. Sistema urinário, sistema excretor e sistema urinário, né? Sistema excretor, e onde os rins têm uma participação direta, né? E o sistema urinário, que também tem a participação dos rins e da bexiga. A gente vai ver um pouquinho desses dois aqui, que eles são complementares, né? Eles se complementam. Eles acabam atuando da mesma maneira. Sistema esquelético, né, que dá sustentação ao corpo, né, através dos ossos. Sistema muscular, conferindo energia e movimento, né, para os nossos braços, para nossas pernas, para aqueles momentos de explosão, caso, por exemplo, no corpo de um atleta, por exemplo, né, esse sistema é muito importante, né, em relação ao seu desenvolvimento. Sistema imunológico e linfático, né? Que também ele se entrelaça junto com o sistema cardiovascular. Isso é importante destacar, porque ele está aí na retaguarda, né, do sistema cardiovascular, levando outras substâncias, como a linfa, né? Então, né, o corpo humano é formado pelos sistemas cardiovascular, respiratório, digestório, né, nervoso, sensorial, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, né, muscular, imunológico, né, sistema imunológico, linfático e tegumentar. Né? Cada um deles envolve órgãos que atuam para a realização das funções vitais do organismo. Né? Então, pensem nesses sistemas não como componentes separados, né? Até porque eles não agem de forma separada como é mostrado na figura. A figura é só uma esquematização do que a gente tenta demonstrar aqui de forma didática. Mas pensem nesses sistemas como sobrepostos. Eles estão sobrepostos em si, estão entrelaçados e um depende intrinsecamente das funções do outro para agir. Então, caso qualquer um dos sistemas venha se comprometer no futuro, obviamente que isso vai acarretar uma bola de neve de complicações médicas nos demais sistemas, né? Porque a principal chave para a manutenção desses sistemas é o transporte de nutrientes destinados para o corpo, né? Alguns desses sistemas eles são responsáveis por captar esses nutrientes e outros sistemas recebem esses nutrientes para que possam exercer suas funções da melhor maneira possível. E isso é muito importante, né, da gente cuidar da nossa saúde, ficar atento aos sinais que o nosso corpo dá, porque qualquer coisa errada que estiver sendo sinalizada pelo nosso corpo humano é porque algum desses sistemas está de alguma forma comprometido. Então, claro que existem outras porções do nosso corpo humano que são importantes, né? Esses temas que a gente está conversando aqui, eles são alguns dos principais, né? Os básicos, né, que a gente pode apontar aqui é o cardiovascular, respiratório, digestório, nervoso, urinário, esquelético e muscular. Os outros, eles também são sistemas muito importantes, mas eles não são tão comentados assim, por exemplo, nos livros
didáticos, né? Mas a gente vai comentar aqui, pormenorizar alguns, todos eles, né? De uma forma mais tranquila e mais simples para vocês captarem a compreensão de cada um, certo? Então vamos seguindo. Bom, o primeiro sistema que a gente vai conversar é o sistema cardiovascular, né? E o coração, ele é um motor desse sistema cardiovascular e ele é formado pelos vasos sanguíneos, seja veias, artérias e vasos capilares, né, que são os dutos bem pequenininhos, né, que chegam às porções mais periféricas do nosso corpo humano, levando sangue e oxigênio para que cada parte do nosso corpo possa ter a sua função, né? E o coração, o sistema cardiovascular, o sistema circulatório, né, como também é chamado, é responsável pela movimentação sanguínea no corpo humano, uma vez que sua função é transportar oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo, né? E dentre os componentes, né, que participam aí da composição do coração, temos aí, por exemplo, né, o coração ele é composto por dois, dois módulos, né, dois ventrículos. O ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, né, que ele é separado pelo septo ventricular. Então, conforme o sangue ele é bombeado tanto para dentro como para fora do coração, porque ele imagine o coração como uma encruzilhada de trânsito, né? Os carros eles vêm e vão para seguir as suas rotas pré-definidas, né? E o semáforo, né? Ele age como um sistema controlador, né? Desse trânsito, possibilitando que porções desses carros cheguem ao seu destino por um lado, depois o semáforo libera outra porção do trânsito para que ele possa seguir para outro destino, né? O coração ele meio que tem essa lógica, né? Onde o sangue ele é bombeado para dentro, ele é oxigenado, né? E depois ele segue para outras porções do corpo, né? Tanto pela artéria pulmonar direita, né? Sendo que o sangue também passa pelos pulmões, e a artéria pulmonar esquerda, né? Então, o pulmão ele é suprido por essa circulação de sangue, né? A artéria carótida comum esquerda, levando sangue para outras regiões do corpo, e a direita, né? A artéria pulmonar direita, né? Temos vários dutos, né, representando artérias ligadas tanto ao pulmão como também à carótida. E aí você vê aqui o sangue indo e voltando dentro do coração, né? A gente pode detalhar um pouco mais sobre essa locomoção, né, sobre a circulação do sangue em uma outra aula, né, especificamente sobre o sistema. Então, os componentes principais são esses aqui: tronco arterial, braquiocefálico, que são esses dutos aqui, que é esse duto aqui onde o sangue ele sai para fora do coração. Veia cava superior, onde o sangue está entrando, né, para o átrio direito. Artéria pulmonar direita, cujo sangue está saindo, né, da veia cava. Veias pulmonares direitas, onde o sangue que está saindo do pulmão entra dentro do átrio direito. Temos o próprio átrio direito. Válvula tricúspide, né? Ventrículo direito, veia cava inferior, né?
artéria carótida comum esquerda, né? Artéria subclávia esquerda, aorta, né? Que é esse canal aqui, maior, artéria pulmonar esquerda, né? Levando sangue e oxigênio para o pulmão, veias pulmonares esquerdas, átrio esquerdo, né? Válvula mitral e o septo, né? O septo que eu acabei de falar, o septo ventricular, que vai separar o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, né? E o próprio ventrículo esquerdo, né? Veja que o coração ele é dividido em 4 partes principais: ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo e átrio direito, né? São as 4 cavidades que compõem o coração, que ele fica fazendo essa movimentação, né, de bombear o sangue e o oxigênio tanto para fora como para dentro, né? Então o sangue ele entra, bombeado, vai para fora de novo, entra de novo e é uma rotina. É uma repetição, pós-repetição a cada batimento cardíaco. Então, essa é a função do coração, de bombear o sangue para o corpo. O sangue ele entra em circulação para todas as regiões do corpo e depois retorna a partir do calcanhar e volta, né? Subindo. Então, é responsável pela movimentação sanguínea no corpo humano, uma vez que sua função é transportar oxigênio e nutrientes para todas as partes do corpo, né? Então, é um sistema muito importante mesmo, porque qualquer tipo de anomalia que possa acontecer no coração pode comprometer a saúde dessa circulação sanguínea, né? Então, a ausência de sangue, de oxigênio, mesmo que por alguns minutos, em alguma região crucial do corpo, como por exemplo o cérebro, é extremamente perigoso, né? Porque são regiões delicadas que não pode ter nenhum tipo de ausência de sangue ou de oxigênio. É preciso que o coração esteja forte, saudável, para que possa bombear o sangue da melhor maneira possível. Beleza? Então, essa é a função, né, do sistema cardiovascular. Não é só para ter uma ideia, só para uma questão de curiosidade. Até até 1940 não existiam cirurgia, fazer cirurgias no coração era considerado um tabu dentro da medicina, né? Esse paradigma só foi mudado a partir de 1944 com as pesquisas do Dr. Alfred Blalock, né, e seu assistente Vivian Thomas, que foram pioneiros em cirurgias cardíacas, né, principalmente revertendo quadros clínicos da doença da tetralogia de Fallot, né, que é a doença do bebê azul. Então, né, em 1944, eles fizeram uma cirurgia no coração de uma criança e conseguiram curá-la, né, através de uma correção cirúrgica de uma anomalia que estava impossibilitando um bombeamento correto, né, do sangue para as partes do corpo, né, causando um processo de cianose no corpo da criança, tornando ela com uma coloração azul, né? O sangue não estava chegando de forma insuficiente a essas regiões do corpo. Então, foi um marco histórico dentro da medicina e, a partir daí, né, a técnica que foi adotada, né, para fazer cirurgias no coração
tem sido utilizado até hoje, onde os médicos têm feito milhares de cirurgias de coração ao redor do mundo e tem salvado muitas vidas, né? Vocês podem acompanhar essa história, né, da cirurgia do bebê, da doença do bebê azul, a partir do filme Quase Deuses, né, que foi protagonizado pelo Alan Rickman, né, que foi o ator que fez o Severus Snape, né, da série Harry Potter. E é um filme muito interessante, né, que vai contar a vida desses dois médicos, né, tanto do Dr. Alfred Blulock e também do Dr. Vivian Thomas, né, que foi um negro, né, desafiando o preconceito da época, mesmo sem estudar medicina, se tornou um notório profissional dentro do Hospital Hopkins, né, nos Estados Unidos, em Baltimore. Então, é um filme muito interessante, é um filme sobre medicina, é um filme que fala sobre o coração, aborda ciência, aborda racismo, então é um filme muito legal mesmo de vocês acompanharem, né? Fica a dica aí. Então, vamos seguindo aqui na nossa aula, né? Temos agora o sistema respiratório, que ele é formado por duas vias respiratórias, né? Cavidades nasais, no caso aqui, né? O nosso nariz, né? A cavidade esquerda, a cavidade esquerda, a cavidade direita. A faringe, aqui, fica na região do pescoço. Laringe, mais ou menos aqui. Traqueia, né, que fica nessa região. Se dá para ver, fica nessa região aqui. E ela é conectada com os pulmões, né? E brônquios, né, que são terminações nervosas que preenchem os brônquios, preenchem os pulmões esquerdo e direito. Então eles fazem como se fosse uma bolsa pulsando. Toda vez que a gente respira, né, traz o ar para dentro e expira, né? Inspira, expira. Então, e pelos pulmões, né? O sistema respiratório é responsável pela absorção do oxigênio do ar e da eliminação do gás carbônico retirado das células. Beleza? Então, é outro sistema muito importante aqui para vocês acompanharem, né? Cavidade nasal, narina, epiglote, né, que ela abre e fecha toda vez que a gente respira, né? Tem dois canais, o canal do alimento e o canal do ar que vai para os pulmões, né? Então, quando uma abre, outra fecha, quando uma fecha, outra abre e assim por diante, né? Para regular essa entrada e saída de componentes distintos, né? Como ar e alimentos. Cavidade pleural, traqueia, brônquio primário, né? Pulmão direito, pulmão esquerdo e o diafragma, que é como que conecta aqui os dois pulmões, tá? Então, existe essa troca, né, de gás carbônico por oxigênio. A gente, quando expiramos, estamos absorvendo oxigênio. E quando a gente solta o ar, estamos soltando gás carbônico. Ao contrário das plantas, elas captam gás carbônico e soltam gás oxigênio, que é o que a gente respira, né? Vamos adiante. Sistema digestório. Sistema digestório aqui, ele é um dos principais aí para a manutenção do nosso corpo, né? Ele é formado pelo tubo digestório, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso,
e os órgãos anexos, né, como glândulas salivares, dentes, língua, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Né? O sistema digestivo, ou digestório, como também é chamado, é responsável pela digestão dos alimentos, transformando-os em moléculas menores que serão absorvidas pelo organismo. Né? Então, a função do sistema digestório, toda vez que eu, por exemplo, digamos que eu esteja comendo uma maçã, né? Estou comendo, os dentes, eles são responsáveis por triturar todo esse alimento, né? Os incisivos têm a função de cortar, os caninos de perfurar, os pré-molares e os molares de amassar, né? De triturar esses alimentos, né? Por que a função da mastigação é tão importante? Para diminuir, né, essas moléculas de alimentos ao máximo, para que o corpo consiga absorver da melhor maneira possível todos os nutrientes daquele alimento. Né? E uma vez macerado, o alimento se transforma no que a gente chama de bolo alimentar. Então, quando a gente engolimos, o alimento ele passa pela faringe, pelo esôfago, né? E vai em direção ao estômago, né? Onde ele vai ser dissolvido através do ácido clorídrico, né? E os ingredientes desse bolo alimentar vai ser captado pelas células estomacais, onde em sua superfície estão as microvelocidades, que elas são responsáveis por captar esses nutrientes o máximo possível, né? E fazer com que o corpo absorva, né, todos esses nutrientes, seja açúcar, glicolipídios, enfim, são todas as substâncias necessárias para a manutenção do corpo. Né? Então, né, a cavidade oral, aqui todo esse canal, né, pertencente que vai da boca até a faringe, até o começo da faringe, glândula parótida, né, que é essa glândula aqui que fica próximo à região do ouvido, a própria boca, né, glândulas submandibulares e glândulas sublinguais, né? São glândulas que ficam aqui nessa região do queixo por dentro. Esôfago, né? Estômago, fígado também muito importante nessa parte, vesícula biliar, duodeno. Até então, o duodeno ele foi considerado um novo órgão, né, do sistema digestório. Há um tempo atrás, é uma notícia antiga, porque até então ele não se sabia qual era a função dele. E aí depois ele foi incorporado para o sistema digestório. Pâncreas, jejuno, colo descendente, né, reto, ânus, né, cólon transverso, cólon ascendente, intestino delgado, né, que ele é diferente, né, do intestino grosso. Seco e apêndice secal. Né? Então, todos são esses componentes, né, que fazem parte do sistema digestório. Então, todo bolo alimentar, depois que todos os ingredientes são absorvidos no estômago, o que não vai servir, ele vai sendo empurrado, né, através dos intestinos, né, através dos movimentos peristálticos, né, por conta da musculação involuntária, empurrando esse bolo alimentar pelo intestino delgado e depois indo pelo intestino grosso, né? E aí
sendo absorvido mais e mais nutrientes que não foram absorvidos ao longo da trajetória até o estômago. E o que não vai servir para o corpo humano, ele é ejetado através do ânus em forma de fezes, né? Ou de urina, que a gente vai falar mais na frente, né? Dos sistemas responsáveis pelo desprezo, né? Dessa substância. Vamos adiante. Sistema nervoso, né, ele é formado pelo sistema nervoso central, né, onde fica o cérebro, cerebelo, né, e o começo da medula espinhal, né, é o que chamamos de sistema nervoso central, e o sistema nervoso periférico, né, nervos cranianos e raquidianos, os nervos que são conectados ao cérebro, e aqueles que estão distribuídos ao longo do corpo, né? Aqui estão enumerados, estão destacados todos os tipos de nervos pertencentes, né? E que estão conectados à medula espinhal, né? Que é todo o sistema nervoso periférico, né? Então vamos lá. Plexo branquial, né? Plexo branquial, nervo músculo cutâneo, são nervos que estão à flor da pele, né? Que vem dessa expressão. Nervo radial, nervo subcostal aqui, estão ligados aos pulmões. Nervo mediano, nervo ilho-hipogástrico, nervo ulnar, nervo fibular comum, nervo fibular profundo, nervo fibular superficial, né? Nervo intercostal, plexo lombar, plexo sacral, nervo femoral, nervo pudendo, nervo ciático, né? Nervo safeno, nervo tibial, né? Que é o nervo que passa pela tíbia. Então, né, o sistema nervoso é responsável pela captação, interpretação e respostas às mensagens recebidas. Então, no cérebro, né, vamos falar um pouquinho do cérebro. O cérebro é onde residem, né, os neurônios. Os neurônios, eles são componentes celulares principais para o carregamento das informações nervosas, né, das informações que o cérebro processa a partir do que é captado pelo ambiente através dos olhos, né? Que também, né, tem ali associadas a eles terminações nervosas, né? Para captar todas essas informações. Então, o que eu estou vendo, né? Estou vendo um computador, estou vendo uma tela, né, iluminada com slides. São informações que o meu cérebro está captando através dos meus olhos. E a discussão que estou engendrando aqui com vocês está sendo processada constantemente pelo meu cérebro, fazendo que eu tenha uma interpretação e eu possa verbalizar essas informações. Então, são sinais mandados pelo meu cérebro para minhas cordas vocais, para minha boca, para os músculos, tudo isso que está acontecendo na minha face, as minhas expressões, a minha movimentação, né, são informações mandadas pelo cérebro para que eu possa fazer isso, né, aqui junto com vocês, né, assim como vocês estão assistindo ou vão assistir essa aula, né, posteriormente. E olha a complexidade, né? Então é um sistema extremamente importante. Sem ele, o corpo humano ele é nada mais do que uma bola de carne, sem movimentos. Então, para que o corpo humano funcione, é importante destacar a importância de se ter
uma saúde cerebral em dia, uma saúde do sistema periférico em dia, né? Exceto quando há ocorrência de mutação, de lesões graves, né? de sequelas cerebrais que possam impedir o envio dessas informações de forma precisa para regiões do corpo que são comprometidas, né? Então, tudo isso pode acontecer, né? E ele é extremamente importante. Veja como o sistema nervoso periférico ele se estende ao longo de todo o corpo, tanto no braço direito como no braço direito como no braço esquerdo, na perna direita, na perna esquerda, tudo a partir da medula espinhal. A medula espinhal ela vai desde aqui da base do cérebro até o quadril, né? E a medula espinhal ela passa por dentro dos ossos da coluna e ela é protegida de certa forma por conta disso, né? Então a sustentação da nossa coluna também é uma forma de proteção da nossa medula espinhal e por onde, né, os nervos eles vão saindo e mandando as informações para essas regiões do corpo, beleza? Vamos adiante. Sistema sensorial, né, formado pelos 5 sentidos do corpo humano: tato, né, forma de apalpar, de pegar um objeto, sentir um objeto, né, de sentir as nuances do ambiente, de temperatura, de pressão, quente, frio, né, muito quente, muito gelado, e interpretar isso como informação para que o cérebro possa processar, né. Paladar, sentir o gosto da comida, se é azedo, se é doce, se é amargo, se é salgado, né? Através das funções da língua. Olfato, possibilidade de inspirar o oxigênio atmosférico e liberar o gás carbônico. Visão, já falei da visão, né, para vocês a importância da visão. E a audição, né, conforme eu vou falando aqui, vocês vão escutando através desse vídeo, né, com essas informações sendo enviadas via internet, né, a captação de áudio, de vídeo, a forma como vocês vão interpretar essas informações, seja pela visão ou pela audição, né, são formas complexas, né, de transporte e processamento de informações através do cérebro, né, e fazer com que vocês entendam, fazer com que isso seja uma forma de aprendizado e que isso possa evoluir ao longo do tempo, né? Seja no curto prazo ou no longo prazo. O sistema sensorial está encarregado de enviar as informações recebidas para o sistema nervoso, que as decodifica e envia respostas para o corpo, né? A ação de tatear algo é transmitida através dos neurônios sensoriais presentes na pele ao sistema nervoso, que envia a resposta, ou seja, interpretará se a superfície identificada é lisa, rugosa, quente ou fria, né? Então, são essas informações que vão ser captadas através dos nossos sentidos. Então, repetindo, tato. Tato ele é percebido através da pele, né, que é o maior órgão do nosso corpo humano, né, que cobre todo o corpo, né, faz todo esse revestimento e possibilita esse processamento de informações do ambiente, né. Paladar, da gente poder sentir o gosto das coisas, dos alimentos principalmente. Olfato, de fazer essa troca gasosa, possibilidade de fazer troca gasosa. Olhos, de perceber o que está acontecendo no ambiente de forma visual, né, e tridimensional. E audição, né,
onde eu posso ouvir o que está acontecendo ao meu redor. Tudo isso faz parte da nossa capacidade de identificar o que está acontecendo. Né? Vamos lá. Sistema endócrino. O sistema endócrino é formado por glândulas que realizam atividades vitais. Né? Sistemas vitais como a tireoide, hipófise, glândulas sexuais, e dentre outras. Né? Então, dessa maneira, as glândulas são responsáveis por produzirem os hormônios, os quais possuem determinadas funções, como regulação do metabolismo, defesa do organismo, produção de gametas, desenvolvimento corporal, né? Dentre outros. Então a hipófise ela é uma glândula que fica situada dentro do cérebro. Né? Temos aí a tireoide e as paratireoides, também são responsáveis por essa produção hormonal. O timo, que fica mais ou menos nessa região aqui, né? Suprarrenais, que fica numa posição mais periférica, né? Em cima dos rins. Aqui faltou alguma informação, não vou lembrar qual. No caso é o pâncreas, né? Glândulas sexuais, onde também são produzidos os hormônios como testosterona, progesterona, né? São hormônios conhecidos. Né? Então, sem esse sistema, é impossível que haja produção hormonal. Né? E sem isso, a capacidade, né, dos seres humanos de realizarem reprodução fica comprometida. Então, essa é a importância aí do sistema endócrino. Vamos adiante. Sistema excretor, formado pelos rins e vias urinárias. Né? O sistema excretor é responsável por eliminar resíduos que o corpo descarta depois de passar pelo processo de digestão dos alimentos. Né? Em outras palavras, o sistema excretor elimina substâncias que estão em excesso no organismo, né? Buscando um processo denominado de equilíbrio dinâmico. Né? Então veja, olha só. Veja que as veias, né, que saem lá do coração bombeiam sangue também para os rins. Sangue, água, nutrientes, tudo para os rins, através da veia cava e da veia renal conectado aos rins. Tanto das artérias como das veias. E aqui, né, temos os dois rins, eles são importantes para a filtração do sangue. Ele filtra as impurezas contidas no sangue. Né? São impurezas produzidas por conta de todo esse processo dentro do corpo humano. Ele purifica o sangue. Né? Então, o sangue ele precisa passar como se fosse uma forma de pedágio. Né? Ele passa pelos rins para ser purificado e poder circular de uma maneira saudável, né, no corpo humano. E nos rins, e conectado aos rins temos o uréter. Né? Então as impurezas que são separadas pelos rins, elas vão ficar armazenadas, né? Todo líquido que não vai ser utilizado pelo corpo humano acaba sendo armazenado na bexiga, né? No caso, a urina vai ser armazenada aqui.
e despejada, né, vai ser desprezada através da uretra, né? E no caso das mulheres vai ser desprezada através da vagina e no caso dos homens vai ser desprezado através do pênis, né? Então esse canal da uretra vai, vai permeando, né, os órgãos sexuais, né, e vão ser liberados. Então é um equilíbrio delicado, né, que o sistema excretor ele mantém, porque sem ele o sangue ele fica cheio de impurezas e vai ser um sangue ruim, né, para o funcionamento de diversos sistemas. Por isso que muitas pessoas fazem, quando os rins estão comprometidos, elas precisam fazer hemodiálise, porque a hemodiálise acaba fazendo a função que os rins deveriam fazer, né? Fazendo o sangue circular e purificando e retornando ao corpo. E é um procedimento que dura horas, dependendo da gravidade da situação. Então, muitas pessoas elas recorrem à hemodiálise porque elas precisam fazer com que o rim possa, que o sangue possa circular com toda essa transparência, né? O corpo humano ele consegue sobreviver com apenas um rim, né? A doação de rins ela é possível, né? O corpo humano pode funcionar com um rim, mas não pode funcionar sem os dois rins. Então, ou com os dois rins ou com um rim, mas nunca sem os dois. Então, isso tem que acontecer, né? Então, vamos lá para mais um sistema urinário, né, propriamente dito. A gente vai falar um pouco sobre, sobre esse armazenamento, né, de impurezas, formado pelos rins e vias urinárias. Veja que tanto o sistema excretor como o sistema urinário, eles desempenham funções complementares, né, porque eles vão despejar as impurezas do corpo. Tudo que o corpo humano não precisa, ele vai despejar para fora do corpo, né, através da bexiga e através do intestino grosso ali no reto, né? Desprezando as impurezas em forma de fezes e desprezando as impurezas em forma de urina. Então, os seus componentes principais, né, ó, o sistema urinário é responsável pela produção e eliminação da urina, de modo que filtra as impurezas do sangue. Então, os seus componentes, né, os rins, propriamente ditos, o uréter, né, que são canais que levam essas impurezas até a bexiga. Essas impurezas elas ficam armazenadas nessa bolsa, né, que ela é elástica, acaba esticando, né, para armazenar a urina, e é desprezada pela uretra, né? E assim o corpo fica livre dessas impurezas. Outra coisa, né, é que, da mesma forma, sem esse conjunto delicado de funções exercidas, tanto pelo sistema excretor como pelo sistema urinário, o corpo ele não pode sobreviver, né? Ou seja, sem qualquer um desses sistemas fica impossível a possibilidade da vida de uma pessoa, né? E então esses sistemas eles estão conectados, não apenas o escritório urinário, mas os demais sistemas que a gente conversou aqui ao longo da nossa aula. Eles estão conectados, suas funções são complementares entre si, né? E um não pode sobreviver sem o outro, porque são dependentes, né? São extremamente dependentes, e nós somos dependentes desse equilíbrio exercido entre esses sistemas, né? Então é uma harmonia
é uma espécie de harmonia, ao mesmo tempo que também é uma complexidade gigantesca para manter um corpo em funcionamento. Então, essa é a função que foi se acumulando ao longo do tempo através da união das células, que a priori desempenhavam funções simples, e a partir do momento que elas começavam, né, esse comportamento de aglomeração, começaram a desempenhar funções cada vez maiores, né, se juntando e formando os tecidos, que por sua vez se juntaram e formaram os órgãos, que por sua vez se juntaram e formaram os sistemas, e por sua vez o próprio corpo humano, né? Isso é extremamente louco. muito legal de entender isso. E vamos lá para mais um sistema. Sistema reprodutor, né? O sistema reprodutor humano, ele é dividido em sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino. No entanto, ambos possuem a mesma função, ou seja, a reprodução de novos seres vivos. Sendo assim, o masculino é formado pelos testículos, epidídimos, canais deferentes, vesículas seminais, próstata, uretra e pênis, enquanto o sistema reprodutor feminino é composto pelos ovários, útero, tubas uterinas e vagina, né? Então temos aqui seus componentes, né? Aqui temos o exemplo de como o sistema reprodutor é na mulher, né? Temos as tubas uterinas, os ovários, né? O útero, né? O cérvix, a vagina, né? No caso dos homens vai ser o pênis. Tá? Vamos lá. O sistema esquelético, né? Ele é extremamente importante, ele vai dar a sustentação do corpo, né? O corpo humano ele tem mais de 200 ossos, né? É muito osso mesmo. Né? O sistema esquelético ele dá forma e sustenta todo o corpo humano. Além disso, protege os órgãos internos e desempenha um papel importante nos movimentos, juntamente com os sistemas muscular e articular. Né? Então temos aqui alguns ossos destacados, né? Não estão todos os ossos destacados porque são vários ossos. E vamos para alguns conjuntos principais. Temos o crânio, né? Vértebras cervicais, né? Que são as vértebras aqui do nosso pescoço. São 7 vértebras, né? Isso para todos os vertebrados. Mas aí você pergunta, mas a girafa tem pescoço grande, ela não tem mais ossos? Não, são 7 vértebras gigantes que vão compor o pescoço da girafa. São maiores em tamanho, né, as vértebras. Além disso, protege os órgãos internos e desempenha um papel importante nos movimentos, né, juntamente com os sistemas muscular e articular. Né? Então, é um sistema que se complementa junto com o sistema muscular, que a gente vai falar daqui a pouco. Vértebras torácicas são vértebras que protegem, por exemplo, os pulmões, né, e o diafragma. Né? E conectado a ele temos aí a parte do tórax. Por isso, né, vértebras torácicas, né, elas ficam associadas, né, à região do tórax. Vértebras lombares, né, que são vértebras que ficam localizadas aqui perto do quadril, né, já no fim da coluna. E aqui compondo, né, aqui estão elencados os demais ossos, né? Mandíbula, aqui, clavícula, aqui fica nessa região, né? Manúbrio, que é esse osso que conecta as vértebras torácicas. Escápula, que é a escápula aqui, ó, fica nessa região.
externo, húmero, né, una, rádio, cintura pélvica, fêmur, pateia, tíbia, patela, quer dizer, fíbula, falanges, metatarsos, tarsos, carpos, metacarpos, falanges, costela, sacro e cóccix. Beleza? Sistema imunológico. O sistema imunológico é composto por um conjunto de elementos do corpo humano que trabalham juntos para o defender de bactérias, vírus, micróbios e doenças, né? Uma barreira contra corpos estranhos, que é o escudo do nosso corpo humano, né? É uma defesa gigantesca do nosso corpo. Então vamos lá, né? Temos as tonsilhas, que é palatina e lingual, e adenoide, faríngea, linfonodos, vasos linfáticos, timo, linfonodos aqui, baço, né? Placas de Peyers, linfonodos aqui na região dos órgãos sexuais, mais vasos linfáticos, medula óssea, apêndice, né? São componentes, né, que fazem parte do sistema imunológico para efetivar barreiras, né, contra essas doenças, desde as mais básicas até as mais avançadas. Beleza? Então, né, falando mais detalhadamente, é uma complexa rede de vasos que transporta a linfa. Na verdade, aqui está imunológico, mas não é imunológico, é linfático, né? É um erro aqui de escrita. Sistema linfático, né, é uma complexa rede de vasos que transporta a linfa pelo corpo. Em conjunto com o sistema imunológico, né, o sistema linfático ajuda a proteger as células imunes. Além disso, é responsável pela absorção dos ácidos graxos e pelo equilíbrio dos fluidos nos tecidos, né. Temos aqui os componentes deles, né? Linfonodos cervicais, tronco jugular direito, ducto linfático direito, tronco subclávio direito, veia subclávia direita, que é a veia conectada ao coração, né? Linfonodos axilares, tronco jugular esquerdo, tronco subclávio direito, veia subclávia esquerda, duto torácico, duto torácico, né? Cisterna do quilo, tronco lombar esquerdo, tronco lombar direito, tronco intestinal, linfonodos linguais, né? São esses componentes. Por último, né, sistema tegumentar. O sistema tegumentar ou pele ajuda a regular a temperatura do corpo humano, né? E é responsável pela sensibilidade, né, juntamente com o sistema nervoso, mas acima de tudo protege o corpo, criando uma barreira contra agressões externas, contra agressões externas, né? Evitando a perda de líquido. Então temos aqui, né, o que compõe, né, o sistema tegumentar. O sistema tegumentar, né, tegmentação nervosa livre, dor e mudança de temperatura, né, corpúsculo de Meissner, né, tato, terminal de Ruffini, pressão, corpúsculos de Pacini,
de Pacini, dísculos de Meckel, tato, epiderme, derme, hipoderme, tela subcutânea, receptor do folículo e do folículo piloso, né? Que é o tato, aqui é o sistema tegmentar. E vamos exercitar um pouquinho aqui o nosso raciocínio. Uma pergunta, né, do Enem de 2010, que diz o seguinte: para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura do corpo fique sempre entre 36 e 37 graus. Para manter-se dentro dessa faixa, em dias de muito calor ou durante intensos exercícios físicos, uma série de mecanismos é adicionada, né? Pode-se citar como principal responsável pela manutenção da temperatura corporal humana o sistema: letra A, digestório, que produz enzimas que atuam na quebra de alimentos calóricos; B, imunológico, né, pois as suas células agem no sangue, diminuindo a condução do calor; C, nervoso, pois promove a sudorese, que permite perda de calor por meio da evaporação de água; D, reprodutor, pois secreta hormônios que alteram a temperatura, principalmente durante a menopausa, né? E é endócrino, pois fabrica anticorpos que, por sua vez, atuam na variação do diâmetro dos vasos periféricos, né? Então, a resposta, né, para essa pergunta é a letra C, que é o sistema nervoso, pois promove a sudorese, que permite a perda de calor por meio da evaporação de água. Por quê? Não. A temperatura corporal, né, humana é um fator crucial para o funcionamento adequado de todos os órgãos. E a faixa ideal de temperatura está entre 36 e 37 graus, né? No caso, né, o sistema nervoso ele vai desempenhar um papel fundamental na manutenção da temperatura, né? E ele é responsável por promover a sudorese, né? que é a produção de suor pelas glândulas sudoríparas, né? Quando o suor evapora da superfície da pele, ocorre uma perda de calor, né? E esse processo é vital, pois a evaporação do suor é uma das formas mais eficazes de dissipar o calor excessivo, né? Então, essa explicação de por que, né, ser o sistema nervoso que é responsável, né, pela manutenção da temperatura. Belezinha? Bom, gente, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixem o joinha aqui no vídeo, não esqueça de compartilhar para os seus amigos, né? Favorita para vocês, para servir como base de estudos. E até a próxima aula. Tchau, tchau para vocês e boas festas de fim de ano.